para impedir o nosso trabalho. Fábio Rochin, evidentemente, é um vereador também de Cubatão, acompanha isso de perto também, não é, Rochin? Sim, bom, sim, a gente, infelizmente, fica triste, chateado com essas notícias que paira sobre o Cubatão na questão da saúde. Na verdade, é uma questão nacional, essa questão da saúde, é crítica. Mas em Cubatão, a Deildo acho que vai se recordar, em 2013 nós tivemos uma mesma problemática com a ProSaúde. E tivemos reunido no gabinete do até então presidente naquela época, Wagner Moura, e eu até indaguei um dos diretores da ProSaúde, que eram essas terceirizações dentro da própria ProSaúde, que era esse medo desses médicos que eram contratados para fazer os serviços no PS. E hoje, o que o Adeildo fala e que os jornais também falam, é uma realidade hoje, um médico só atendendo. Então isso é bem complicado, a gente não consegue, diversas vezes fui no PS, não filmei, não fiz nada disso, mas assim, a gente vê lá o pessoal simplesmente nos corredores. Isso é muito triste, a gente vê a nossa população dessa forma. Parece que ontem chegaram a um consenso de reformular esse contrato ou fazer até mesmo um contrato direto. Me preocupa, Adeildo acredito que também, e os demais vereadores, porque não se pode fazer esse contrato hoje diretamente com o PS, para gerir o PS, até mesmo que tem que ter um projeto de lei na Câmara para publicizar o PS Central. Então a gente tem que rever isso aí. Ontem eu ouvi algumas pessoas, busquei informações, parece que a administração conversou com a PRO e conversou com esses médicos, uma comissão com esses médicos que estão sem receber há 3 meses. Isso é uma preocupação antiga, viu, Botão? Desde 2013 a gente vem discutindo isso lá na Câmara. A gente sentou com o pessoal da ProSaúde, com o secretário, nem me lembro o secretário que era em 2013, logo assim que assumimos o mandato, acho que na segundo período aí, 6 meses finais aí de 2013, nós sentamos lá e conversamos. Então a gente fica triste em ouvir. Isso é no cenário nacional? É no cenário nacional, mas na nossa cidade a gente vê, convive com as pessoas reclamando, ligações são várias, diárias, não tem horário, não tem data, dia da semana, as reclamações são sempre as mesmas. Muito bem, Manuel Rogério, conseguiu entender direitinho aí o embrólio, né? Bom, é muito complexo, porque eu tenho dito aqui no programa que os serviços essenciais têm que ser prioridade de qualquer governo. Saúde, educação e segurança, a pessoa, é claro que um governante não vai se limitar só nisso. Uma prefeitura, por exemplo, um governo de estado, ele tem que ter uma visão mais ampla, pensar no desenvolvimento, N coisas a ser pensada. Mas antes dele pensar essas N coisas, ele tem que estabelecer um parâmetro e garantir para a sua população os serviços essenciais. Saúde é um deles. Eu acho inconcebível um munícipe, um cidadão qualquer, precisar procurar uma instituição privada para se recorrer ao seu direito de saúde, que é um direito constitucional. A gente tem batido nisso aqui no programa, Botorão, mas todos nós temos que se socorrer a planos de saúde, estamos refém aos planos de saúde, aí entra a questão do direito do consumidor, mas se afastando disso, essa questão direito do consumidor, essa questão civil de contratação de uma instituição privada, a gente acaba se esquecendo que saúde é um direito essencial e tem que ser garantido pelo Estado lato sensu, município, governo estadual e governo federal. Eu não acompanho ao fundo, mas eu acho que os vereadores deixaram isso aí bem claro, o que está acontecendo da saúde de Cubatão. Conheço a prefeita Márcia Rosa, sei da índole dela, sei do esforço que ela faz, mas se isso realmente está sendo colocado aqui, é uma coisa que o governo municipal tem que buscar solucionar, porque não é concebível que uma pessoa fixe em atendimento, não é concebível que o médico tenha mais do que um mês. Eu acho que salário é sagrado, é um direito natural da pessoa, ela trabalhou, ela tem que receber, então não pode atrasar salário, nem um dia, esse é o certo, então tudo isso é inconcebível.
Agora, e isso justifica até o município fazer uma intervenção nessa empresa se ela não está cumprindo o seu papel contratual. Qualquer juiz vai dar uma liminar disso aí. O problema é que o tempo vai passando, e se você não toma uma atitude, se você não toma uma medida drástica, aí aqueles que estão mais próximo ao poder público, que é o caso dos vereadores, que estão mais próximo da população. Eu sempre falo aqui que o vereador é aquele que sente realmente o calor da população, porque ele mora perto do seu vizinho, sabe que ele é vereador, reclama, fala assim, poxa, mas eu fui no médico ontem. Então, realmente, essa questão, os vereadores sentirem esse calor, fizeram essa audiência pública, é claro, e eu acho que agora, essa atitude também do Dinho, buscar o Ministério Público, eu acho que o Ministério Público também é o guardião da coletividade, é uma função constitucional dele, e eu acho que agora isso vai ser solucionado, porque realmente é um fato que vocês estão colocando aqui que é inconcebível. Agora, é uma coisa realmente difícil as pessoas compreenderem, né? Porque você já tem a terceirização para o hospital, né? Sim. E aí, a terceirizada do hospital pode terceirizar... Ela contrata uma outra empresa que vai prestar serviço no pronto-socorro. Por que a prefeitura não faz essa contratação direta do PS? eu- Pelo menos do PS. Mas, Boturão, o que eu vejo hoje não é a forma de contratação que estaria certa ou não. A discussão é, você tem uma empresa que você contrata, que existe previsão contratual para que haja essa subcontratação. Só que você tem que fiscalizar. No momento em que a ProSaúde não cumpre com as suas obrigações, você tem que tomar alguma atitude contra ela. Claro. Como é que a prefeitura não faz isso? 3 meses não foi feito nada. Permita-me até discordar quando o doutor Rogério menciona aqui que sabe do esforço da prefeita. Não tem esforço nenhum. Ela não fez esforço nenhum para solucionar o problema. Agora chamou essa reunião de emergência por causa da promotoria de justiça. Agora vai ter que resolver, porque até então totalmente omissa a participação dela. Essa questão da terceirização foi muito discutida agora recentemente, porque pode terceirizar naqueles serviços que são essenciais, no serviço público, por conta disso que houve essa vedação. O projeto original permitia a terceirização, que é quando uma empresa terceirizada terceiriza para a outra, é a quarteirização. Verdade. E houve essa vedação nos serviços públicos. Hoje já tem essa disposição legal. Antigamente não tinha, então a lei, você ser obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude da lei, Perfeito. o princípio da legalidade. Se não tinha proibição, então era legal. Estava liberado. A gente tem que fazer o primeiro intervalo. Antes, sempre uma informação importante aqui da Prefeitura de Santos, já que a música vai invadir as ruas do centro histórico aqui da cidade, no Festival Santos Café, de 9 a 12 de julho, com blues, MPB, jazz, samba, chorinho e bossa nova também. Na Rua do Comércio, e estará o palco principal com apresentações importantes de todos esses segmentos, tá certo? Então, a tradicional Jazz Banda, também uma das mais consagradas do gênero, vai participar desse evento de 9 a 12 de julho, no centro aqui de Santos, não é? O Festival Santos Café. O break, a gente volta já já. Não, teve, mas aí os caras até não deram uma batida. Tá aqui a Portuguesa Santista do Rodovia, Zé Cubatão. Estamos de volta, segundo bloco aqui do painel regional, com 2 vereadores à Câmara de Cubatão aqui com a gente, o vereador Adeildo, não é? O Dinho, do Solidariedade, e o Fábio Rochinho, do PMDB. Manuel Rogério conosco, não é? E a Ione, não é? Que vem agora aí com algumas participações dos telespectadores. Temos algumas perguntas já, Ione? Temos sim. A Neide Santos, ela é do bairro Vila Nova, e diz: quero parabenizar o vereador Dinho pelo excelente trabalho prestado na nossa cidade de Cubatão. O Isaac, do Jardim Nova República, ele pergunta: vereador Dinho, perto de 7 meses atrás, você trouxe o exame e atestado de óbito de uma pessoa que estava para ter um atendimento, mas infelizmente teve um infarto. Hoje, na sua visão, como está a saúde em Cubatão? Bom, você já praticamente definiu no bloco anterior, né? Essa A sua situação, visão sobre a saúde. Sim, essa situação foi do senhor Valdomiro, que inclusive, na verdade, há 8 meses atrás, ele participou da audiência pública de saúde. Ele havia ido no meu escritório, eu pedi para ele que ele fosse até a audiência. Chegando na audiência pública de saúde, eu informei o que estava acontecendo, que ele precisava fazer o exame do coração, não recordo, eletrocardiograma.
e já aguardava naquele momento há 6, 7 meses. E o que aconteceu? Ficaram de entrar em contato com ele, não houve contato, ele morreu. Nós temos uma outra representação do Ministério Público em relação à demora na realização dos exames. E o que nós fizemos em relação a isso foi juntar o atestado de óbito, para que as responsabilidades sejam apuradas. E o que a gente demonstra hoje aqui, falando da saúde, Isaac, é o que acabamos de discutir aqui. Infelizmente, a saúde de Cubatão está na UTI. E a gente vai continuar lutando para fazer com que ela se recupere. Muito bem. Daqui a pouco mais participações dos telespectadores aqui com a gente. E a equipe aqui do painel esteve hoje, não é, Rione? Em Cubatão, né? Hoje de manhã em Cubatão, perguntamos para muitas pessoas que passavam ali pela avenida principal sobre a administração da prefeita Márcia Rosa, sobre o pedido de impeachment, que muita gente também já tem ouvido falar. Vamos ouvir o que eles disseram. O impeachment tá bom, mas agora tá zero. E o senhor concorda com o pedido de impeachment que foi feito? Sim. E na sua opinião, o que deve ser melhorado aqui? Melhorar essas buraqueiras aqui, ó. Essas diferenças ali, ó. Na estrada ali, os carros passam, quebra. Entendeu? Vida Esperança lá, uma buraqueira danada. Os carros quebrando direto, não arruma nada. E Sítio Novo também precisa botar rede de esgoto, né? E asfaltar, que tá uma negação. Então, é isso. Tá ótimo. Seu Antônio, o senhor está satisfeito com a administração da prefeita Márcia Rosa aqui em Cubatão? Não estou, não. Por causa da saúde. Certo? Porque está faltando médico de Cubatão e o boato que está correndo é que ela não está pagando para os médicos de Cubatão. Certo? Está faltando até médico. Principalmente eu tenho um neto que ele tem reumatismo e não tem médico de reumatologia em Cubatão. E o senhor concorda com o pedido de impeachment que foi feito? Concordo. Concordo porque a saúde aqui não está muito boa, não. Olha, elas estão deixando muito a desejar, né? Porque a nossa cidade está toda sucateada aí, as calçadas todas quebradas, entendeu? Melhorou um pouco a limpeza, entendeu? Mas também nós já estávamos reclamando da limpeza da cidade, né? Que agora melhorou bastante. Mas a gente está reclamando mais essas calçadas quebradas nos bairros, entendeu? No bairro da Vila Nova mesmo, muita calçada quebrada, entendeu? E atrapalha as pessoas, os idosos, as crianças, né? Que tem que passar por lá e atrapalha muito. Não. Não porque eu só vejo que você vê andando por aí, o que você vai escutar de gente reclamando sobre ela, é sobre a educação, a segurança. Nas escolas você leva os seus filhos, não tem segurança, porque vira mais ponto de droga do que outras coisas que a gente vê, as mães reclamando, os filhos. Graças a Deus eu não tive esse problema, né, com o meu. Mas eu vejo muitas mãezinhas que falam que foi através disso aí. Devia ter a segurança na rua, você não pode andar. Na escola devia ter um policial fazendo ronda nos bairros. Nada disso a gente vê, filha. E a senhora concorda com o pedido de impeachment que foi feito para ela? Eu concordo, porque ela não fez nada. A gente pensa, todo mundo deu um voto de confiança para ela no segundo turno. A gente pensou que ela, no começo, não fez em 4 anos, mas vai fazer nos próximos 4. A gente já está quase no final do mandato e nada aconteceu até agora. Muito bem. Aí a população ouvida pela equipe do painel regional, muitas críticas, muitas reclamações, né? É o que a gente mais vê, sem dúvida nenhuma. Só para corrigir direitinho, né? O pedido de impeachment que houve contra a prefeita Márcia Rosa já faz aproximadamente 1 ano, ele já está arquivado na Câmara Municipal de Cubatão, né? Então, neste momento não há nenhum pedido de impeachment contra a prefeita. O que há é que ela governa por liminar. Ela foi condenada no Tribunal Regional Eleitoral há aproximadamente 1 ano. Um ano. 27 de maio. Aproximadamente 1 ano. Foi obrigada a deixar o cargo, juntamente com o vice, Donizete Tavares, por abuso de poder econômico, se não estou enganado, durante a campanha de 2012, e recorreu ao Supremo, né? Recorreu ao Supremo ou ao TSE? Supremo, né? TSE. Recorreu ao TSE, obteve lá uma liminar e agora deve ser julgado aí, um mês e meio, 2 meses, não sei, esse processo para se definir se a prefeita Márcia Rosa segue no cargo ou se ela vai perder o mandato, né?
agora faltando 1 ano e meio para encerrar este mandato de reeleição, este segundo mandato da prefeita. Mas as reclamações são grandes na cidade também, né, Rogério? É praxe a gente ouvir isso agora, né? É preciso aqui que os telespectadores do teu programa tenham uma noção básica do que é o impeachment, até para entender, vamos tentar esclarecer, porque muito se fala em impeachment, né? Impeachment da presidente Dilma Rousseff, que acabou de iniciar um mandato, impeachment de prefeito, impeachment de um governador, enfim. O impeachment é um processo que ele não é do âmbito judicial, é um processo político, é um julgamento político que é feito pelo Legislativo. Nesse caso, restou superado pela Câmara de Cubatão, quando apresentaram um pedido de impeachment da prefeita Márcia Rosa. O impeachment é uma palavra de origem inglesa, que significa impedimento, cassação de um chefe do Poder Executivo, que pode decorrer da perda automática do mandato, se ele for julgado pelo impeachment, ou até perda de direitos políticos, que pode chegar até 8 anos, se foi o caso que aconteceu nos Estados Unidos, foi do presidente Richard Nixon, né, em 74, salvo engano, e aqui no Brasil em 1992 com o Collor de Mello. Eu penso que no processo democrático que vivemos, o impeachment é a derradeira trincheira, é a última rádio, quando não existe mais outra solução. Porque esse poder de colocar e tirar é dado a nós, pelo voto. Então, enquanto a pessoa está lá no mandato, se nós otorgamos o voto, então a gente, com o nosso sentido democrático, a gente tem que, ainda que essa pessoa não venha cumprir a nossa expectativa, mas são 4 anos, que aí a pessoa vai renovar no caso da reeleição que está querendo terminar, que eu não vou nem tentar explicar esse projeto de reforma política que foi aprovado na Câmara dos Deputados e que vai ao Senado, ainda mais agora que estão falando de tentar reunir uma eleição só. Seria excelente, mas a gente defende aqui, né, Boturão, que para ter uma reforma política, a reforma política deveria emanar de uma constituinte política, ou seja, pessoas que só vai votar, só vai discutir a reforma política. Não os próprios interessados no seu mandato, eles votarem o que eles acham que é bom ou que não é bom. Fica carecendo um pouco de isenção. Entendeu? Então, eu penso que para a reforma política ser coerente e certa, teria que ser com uma constituinte. Então, eu não acredito nessa reforma política que foi aprovada, que vai ao Senado. Eu acho que não vai dar em nada. Eu acho também essa questão de ser a favor ou contra a reeleição, acho que o problema do Brasil não é esse. O problema do Brasil está nas pessoas. Acho que as pessoas têm que ter consciência. Se ela se propõe a se dar num mandato político, no mandato político, ela tem que saber que ela tem que se doar para aquilo. Se forem 4 anos, são 4 anos que ela praticamente abdica a vida dela. Principalmente vocês, vereadores, que aquilo que eu falei, você não pode sair na rua que você tem uma proximidade muito grande com o eleitor. O executivo ele já se afasta um pouco. Aqueles do processo legislativo que passam a deputado estadual e a deputado federal também já se afasta um pouco. Agora o vereador não. Esse sente o calor da discussão da sua população. Igual diz o Banho aqui no programa, né? A colher que sente o calor da panela. Ô, Roxinho, como é que você avalia aí todas essas reclamações que foram aí captadas pela nossa equipe lá em Cubatão, na área central lá do município? Doutor, como o doutor acabou de mensurar aqui a questão da vereança, né? A gente vai comprar um pão na padaria, a gente sofre pressão. E tudo isso que a população colocou aí é o que nós sentimos todos os dias. Seja no gabinete, seja num campo de futebol que você vai assistir uma partida, seja na padaria. Onde você vai hoje, você escuta essas reclamações. Ela é muito no dia a dia, ela é ali constantemente. Não só eu, todos os vereadores, outros 10 vereadores, recebem essa cobrança. E é a mais pura realidade, que a gente está na cidade, a gente vê. E
constantemente a gente vem fazendo os apontamentos, vamos por esse caminho, está com problema aqui. A gente acabamos de falar da questão da saúde. Questão da saúde em 2013. No segundo semestre de 2013, nós já debatíamos esse problema, que era a questão da quarteirização. Nós falamos, mano, não me recordo mesmo quem era o secretário na época, eu me lembro de alguns diretores da ProSaúde, estava no gabinete do até então presidente Wagner Moura, e lá a gente discutia essa questão da quarteirização. Me preocupava, eu fui um dos que falei, e outros vereadores também se preocupou nessa questão. E está aí hoje o resultado aí com essa questão dos médicos no PS. Então, vários outros problemas lá. Nós temos um dos grandes, algumas pessoas aí comentou, que é a questão da manutenção. Manutenção na cidade está um problema muito grande também. Os próprios municipais, as ruas, é uma questão de que tem que ser revista no mais rápido possível. Deixando de lado a saúde, né, Dinho, já comentamos bastante aqui, a zeladoria, como disse o Rochinho, é o que preocupa mais no momento também? Sim, a questão da manutenção da cidade, a gente vê que está totalmente abandonada em todos os bairros. Comentando diretamente o que a população falou ali, me chama a atenção, principalmente a fala da dona Damiana. Ela fala o seguinte, que deu o voto de confiança dela à prefeita. Dona Damiana, eu também dei esse voto de confiança. Eu votei, eu pedi votos. Eu era do PT. Eu saí do PT por não concordar com as irregularidades desse governo. Por não concordar com a mudança de postura. A prefeita que antes carregava na testa lá a faixa Bolsa de Estudos Já, que deu calote em 300 estudantes no ano de 2012. A prefeita que tentou acabar com o transporte universitário. A prefeita que não honrou o compromisso com os pirueiros. A prefeita que hoje deixa uma Vila Esperança totalmente abandonada. Vila Esperança hoje, uma parte a LL acabou, a outra a Sabesp acabou, que inclusive é vinculada ao governo do estado. E aí parece que não tem governo, é terra de ninguém. Não tem comando, falta prefeito na cidade. Nós fizemos também vídeo, estivemos no bairro, apresentamos denúncia também na Promotoria de Justiça. Totalmente abandonado, você não consegue trafegar. Como é que você faz uma obra? O que a Sabesp fez lá? Você tem uma obra que você vai fazer na sua casa, você vai fazendo etapas direitinho e tal. Cortaram cerca de 4 quilômetros de chão, mas com uma profundidade enorme. Vou querer explicar o seguinte. Os carros estão passando aqui numa via de mão dupla, ao lado aqui, sem nenhuma proteção, tem um barranco de 3 metros. Foi onde o rapaz se acidentou, que inclusive o Diário do Litoral apresentou matéria, o rapaz chamado Fabiano. E assim está para qualquer munícipe que vem se machucando lá. E cadê a presença? A Sabesp, inclusive, Boturão, doutor Manuel Rogério, atua na cidade, o contrato de 30 anos dela venceu. Atua sem contrato. Então, quando a prefeita até posta no Facebook dela, olha, Sabesp, você não faz nada. Mas peraí, cadê o comando? Por que não faz logo a licitação? Como é que você vai cobrar alguém se você não tem nem contrato? Essa é a situação de uma cidade. E muitas obras da Sabesp são terceirizadas, né? Ela Sim. contrata empresas terceirizadas e manda para o Centro de Cubatão. Agora, se não tem nem previsão contratual para você poder exigir, acontece. Então, a prefeita faz um discurso de quem é contra isso, aquilo e tal, mas, na verdade, é como acontece com a ProSaúde. A prefeita assinou um contrato vergonhoso, com indícios de corrupção. Mais de 20 milhões de reais não foi publicado em lugar nenhum. A cidade de Cubatão está falida. Falida por culpa da administração. R$1 milhão por mês. Olha que beleza. Agora, eu queria fazer uma pergunta, aproveitar aqui a presença. Eu estive agora de manhã acompanhando o Banha, que nós temos uns problemas aqui portuários, inclusive a questão dos grãos aqui na ponta da praia, e o secretário dos Portos, Edinho, esteve no Guarujá, fui com o Banha lá, o Banha continuou, eu voltei porque tinha que vir para o programa, queria discutir a questão tanto dos grãos na ponta da praia, que vai ser aberta a licitação, como a questão da greve do pessoal da Codesp, Estiva, vários sindicatos aí do setor portuário. E outra questão que a gente discute, são 2 perguntas que eu quero fazer para vocês. Outra questão que a gente discute muito aqui em Santos também é a questão do excesso de rigor dos órgãos de proteção ao patrimônio histórico, que muitas vezes não tem
não tem fundamento histórico do pedido, que é a questão do Alegra Centros em Santos, que o Beto apresentou esse projeto de lei que restringe isso aí. Então, eu queria saber dos vereadores de Cubatão. Primeiro, o Ecopátio, que é um imóvel destinado à Prefeitura Municipal de Cubatão para a Ecovias, com a finalidade, ou a questão é a finalidade, o que a gente enxerga, inclusive tem uma representação nossa, inclusive eu assino, e o Banha assina também, aqui em Santos, sobre esse Ecopátio, que o pessoal da Câmara de Cubatão também apurou isso em inquérito uma CEI, né? Comissão Especial de Inquérito, que esse pátio que era para ser destinado a regular os caminhões, para evitar essas filas que nós temos aqui na entrada de Santos, e como tem em Cubatão também, está sendo utilizado pela empresa com desvio de finalidade, porque ele é um pátio de contane que cobra para armazenamento de contane, quando ele teria que ser destinado para estacionamento de caminhão, para tirar os caminhões da rodovia. E a outra questão, essa questão do patrimônio histórico, no primeiro mandato da prefeita Massa Rosa, ou no segundo, foi tombado alguns imóveis ali na área da 9 de abril, inclusive um que se diz que quem defendia muito isso aqui era o nosso saudoso Valdir Rueda. Que disse que foi a primeira prefeitura de Santos, e esse imóvel, as empresas que tentam se instalar no local não conseguem alvará sobre o argumento de que ali teria um conteúdo histórico e tem que ser preservado, onde só, supostamente, a fachada seria importante para o município. Aí o município deixa de arrecadar, o município tem que dar isenção de IPTU. E isso, como a incoerência que eu vejo, é que na frente desse imóvel é a fábrica da Estileto, né? Estireno. Isso que eu queria, essas duas perguntas, não sei se eu me fiz entender. Nós estamos em cima do break, tá certo? As perguntas do Manuel Rogério ficam registradas aqui com a gente. Na volta, então, os vereadores Dinho e Roxinho vão responder, tá certo? Já. Largo do Sapo. Largo do Sapo. Largo do Sapo. Eu tive lá em Brasília. Voltamos, terceiro e último bloco, né, desta edição, com os vereadores Dinho, do Solidariedade, Roxinho, do PMDB, ambos de Cubatão, nosso painel Rogério, e a Ione vem já com mais participações do telespectador aqui do painel regional. Só reforçando, né, o Manuel Rogério deixou a bola pingando aqui, né, Rogério, para os dois vereadores, para tratar um assunto que é importante, especialmente começando com a questão do Ecopátio, que ninguém entende, esse contrato da Ecovias com a Prefeitura, né, uma área de quase 400 mil metros quadrados, é isso? 443 mil metros quadrados. 443 mil metros quadrados, uma alocação que é 10 mil reais por mês, é? 10 mil reais. 10 mil reais por mês que paga a Ecovias, e a área era destinada para um pátio regulador de caminhões aqui para a área do Porto, para o polo de Cubatão, enfim, e agora não, já faz bastante tempo, virou lá uma área de containers, onde a Ecovias acho que ganha também, tem um lucro bastante significativo. Vocês tiveram uma comissão especial na Câmara debatendo isso, né? Participei de uma comissão especial de inquérito, presidida pelo vereador Ademário, e essa comissão, a gente verificou que esse contrato ele não é cumprido. Existem vários pontos lá que podem implicar, inclusive, na rescisão desse contrato. O que acontece? Imagine você que está em casa, vê se tem um negócio mais rentoso do que esse. Um aluguel, uma locação que é paga da Ecorodovias para a Prefeitura de 10 mil reais por mês. No ano, 120 mil reais. O lucro líquido desse espaço no ano de 2013 foi de 39 milhões de reais. Em 2013. 2013. Nós estivemos reunidos com o Marcelino, presidente do grupo, e solicitamos algumas contrapartidas para a cidade. E nessa discussão, inclusive, ele acabou concordando, até porque é o seguinte, você está numa situação, porque um rompimento contratual, ele não é uma coisa tão simples. Existem todos pontos ali favoráveis a esse rompimento. Agora, se você puder fazer um acordo que beneficie a cidade, você acaba ganhando pelo menos nesse momento.
E até hoje, a prefeitura não tomou nenhuma atitude para que nós pudéssemos ter essa revisão do contrato. São duas situações que a gente deixou bem claro para o presidente do grupo. Ou faz a revisão onde a cidade tem um ganho real, ou então o contrato seria rescindido se dependesse da nossa participação. Eu vou dar como exemplo aqui, eu vejo a Portuguesa Santista, a Briosa. Eu gosto da Briosa, do Jabaquara, são os times que eu gosto aqui da Baixada Santista. Né? E tá lá, Eco Rodovias patrocinando a Briosa. Nada contra. E Cubatão, como é que fica? Eco Rodovias, grupo Ecovias, que faz parte do grupo, patrocina lá o time de São Bernardo do Campo. E Cubatão, como é que fica? Então, ganha dinheiro na cidade de Cubatão e investe fora. Está errado isso. E como bem disse o doutor, a finalidade lá seria, a principal seria o estacionamento dos caminhões, estacionamento de caminhões para poder permitir que não tenhamos mais esses gargalos aqui em direção ao porto. E hoje você vê o desvio de finalidade, principalmente com o armazenamento, que a preocupação, na verdade, é de se ganhar mais dinheiro. Tanto é que no período, quando foi feito o investimento do grupo de 90 milhões, mais de 90 milhões de reais naquela área, esse investimento teria o prazo de 15 anos para ser pago. Com menos de 7 anos ele foi totalmente pago, porque o lucro é muito alto. E o que me deixa mais indignado é que a vereadora, hoje prefeita, quando era vereadora, junto comigo, assinou uma denúncia contra o grupo. Quando eu estava no PT, por várias oportunidades, indagava para que tomasse providências. Não tomou providência por bem, nós encaminhamos, junto com o vereador Ricardo Queixão e o vereador Ademário, o relatório final para o Ministério Público também e aguardamos as providências. Agora, só antes de o vereador Rochinho falar, essa questão do Ecopátio, você falou de Cubatão, uma contrapartida para o município de Cubatão, mas foi motivo, o Banha entrou com uma representação aqui em Santos, mas por quê? Porque os reflexos disso... Respingo aqui. Aqui em Santos, para toda a entrada de Santos. Fica tudo parado. Por quê? Porque esse pátio era para regular, tirar os caminhões da estrada, tirar aí você desafogava e com aqueles caminhões nesse pátio você regulava. Libera 15 caminhões para Santos Brasil, aí só sai, o restante fica lá. Agora, o pátio utilizando para outra finalidade, o que acontecia? Os caminhões ficam na rodovia. Você vem de São Paulo, você quer entrar na sua cidade, que é Santos, não consegue. Verdade. Sem dúvida. Fábio Rochinho, pois não. Pegando nessa linha que o doutor Rogério acabou de falar aqui, é a mais pura realidade, os reflexos. A Ecovias tem a concessão das estradas, junto ao governo do estado. E todas as mazelas ficam na cidade de Cubatão, que é cortada pela rodovia. Se tem acidente, vai para o PS Central. Se tem problema de trânsito, é causado pelo pátio. Para a cidade. Para a cidade. Você viu que até a prefeita fez um decreto. Teve um decreto. Que viu a repercussão e a importância do pátio. Que o reflexo acabou se dando na própria capital. Sim. A fila de caminhões foi imensa. E reflete em Santos também. Toda a nossa região é prejudicada hoje com a concessão de uso da Ecovias. Não só pelas estradas, também pelo pátio. O pátio e as estradas hoje, Cubatão é o que mais sofre. O que mais sofre com essa questão de caminhão. A gente recentemente lá na Câmara debatemos essa questão, até apresentei uma SEV, que é o estacionamento regulamentado dos caminhões. Que tem espaço para os caminhoneiros da cidade de Cubatão que ficam dentro dos bairros, para o Ecopátio. Gente, hoje eu presido uma SEB justamente para debater isso, que na própria SEI, que foi montada pelo vereador Adeildo e os demais, foi diagnosticada essa problemática. Os caminhoneiros da própria cidade, como o pai do Adeildo é caminhoneiro, eu já tive caminhões, a gente sabe o problema que é os caminhões dentro da cidade. E nós não temos local. E o Ecopátio seria uma referência para isso. Claro. E retorno para a cidade nenhum. Ione, participações aí com a gente, não? Temos sim. A pergunta do Cosme da Areia Branca. Doutor Rogério e convidados, por que aonde o PT chega para administrar em cidades, municípios, estados e federações, acabam destruindo a saúde, a educação e muitas outras coisas? E só aumentam cargos de confiança para arrecadar dinheiro para o partido. Por isso você concorda primeiro com a...
É questão do PT, eu vou deixar com o Dinho, o vereador Dinho. Mas eu só vou lembrar, o Clóvis citou, o Gazeta do Estado de São Paulo aqui, essa matéria do nosso parceiro do painel regional, o Clóvis, que é um cidadão antenado nas questões, que fala aqui do Tribunal de Contas da União, que pediu explicações para a presidente, que pode estar rejeitando as contas de 2014 por conta das pedaladas fiscais. O que foi a pedalada fiscal? Disse aí o Clóvis, que aí eu sei que você vai formular uma próxima pergunta em relação a isso também no próximo programa. As pedaladas fiscais que ela fez, ela tirou dinheiro do Banco do Brasil e colocou nas contas do governo. E depois ela devolveu, ela fez um manejo de conta, jogo de números, para quê? Para ela estar dentro da lei de responsabilidade fiscal. Isso não pode acontecer. A lei de responsabilidade fiscal é para ser cumprida, foi um avanço no setor público, espero que isso seja rechaçado por todos. Dinho falou alguma coisa do Cosme, né? Cosme, Areia Branca. Eu queria dizer para o Cosme primeiro o seguinte, que eu fui filiado ao PT durante 16 anos, antes mesmo de entrar na política e me eleger vereador. A gente entra cheio de sonhos. Esses sonhos permanecem em mim, só que, infelizmente, o PT mudou. Isso é fato. Aquele PT que foi construído lá atrás já não existe mais. E o governo municipal de Cubatão tinha uma postura quando foi eleito. Acabou se reelegendo com erros e acertos. Mas, infelizmente, acabou cedendo, sabe-se lá qual tipo de pressão, e mudou totalmente sua postura. E a gente não concordando, a gente acabou saindo de partido, com os mesmos pensamentos, porque quem mudou não foi eu, quem mudou foi o partido. Agora, uma coisa é fato, o PT acaba tendo dificuldade para voltar a ser governo em São Vicente, em Santos e em Cubatão, eu vou afirmar, não faz sucessor, nem agora, nem nunca mais. Ione, pois não. Pergunta do Uriel Vilas Boas. Vereadores, qual o posicionamento das entidades, dos médicos e dos servidores em relação ao problema do atendimento? E qual o posicionamento de vocês sobre o problema da Uzi Minas? Uzi Minas? Isso. Muito bem. Roxinho, pois não. Na Uzi Minas, uma boa tarde aí para o Uriel. Na Uzi Minas nós temos uma comissão montada aí para ser discutida essa questão. Não só Uzi Minas, que o desemprego hoje é nacional. Com essa crise que o nosso país passa, é uma coisa preocupante. E não é diferente hoje lá na Uzi Minas, na própria refinaria, agora anunciou um número de vagas que pode ser abertas, mas nós estamos discutindo com a direção da Uzi Minas, principalmente a questão do fechamento do Alto Forno 1, toda uma linha de produção. Ontem eu conversava até com um amigo que trabalhei lá na Uzi Minas por 17 anos, não funcionário da Uzi Minas direto, mas em subcontratadas. Então é muito preocupante que uma linha de produção do Alto Forno 1 toda foi parada, Boturão. Então isso aí, alguns funcionários foram remanejados, outros foram colocados de férias, mas quando voltar vão ser demitidos, e outros já foram demitidos de imediato, tanto diretos da Uzi Minas como algumas subcontratadas que prestavam serviço no Alto Forno 1. Então é uma preocupação que a gente tem debatido muito, isso lá na Câmara, e temos uma comissão composta pelos 11 vereadores que está nessa discussão para ver o melhor caminho, até mesmo cobrar alguma coisa da Uzi Minas para que tente evitar. A gente entende realmente que o momento é de recessão, o momento é de crise, mas nós temos que brigar pelos nossos trabalhadores. Perfeito. Em relação ao posicionamento dos servidores que ele mencionou, sendo breve, são os próprios servidores, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, que acabam sentindo na pele os problemas, porque muitas vezes a falta de médicos a população acaba não entendendo e brigando com esses outros profissionais. E eles mesmos, muitas das vezes, passam informações para a gente, pedindo, pelo amor de Deus, para que sejam tomadas providências para resolver o problema. Muito bem, a gente vai fechando aqui o painel regional desta quinta-feira, agradecendo muito o vereador Dinho, do Solidariedade, ao Roxinho, do PMDB, ambos de Cubatão, obrigado por estar com a gente, até uma outra oportunidade, o Manuel Rogério também habitualmente conosco, e a Ione, claro, está com a gente diariamente, né, acompanhando a sua participação. E a gente juntos de segunda a sexta, nesse horário da 1h30 da tarde, uma reprise às 8 da noite. Final de semana, painel regional no sábado, 3 da tarde e no domingo às 5 da tarde. Obrigado, até amanhã.